Continuação do livro Frankenstein, de Mary Shelley. Querida Elizabeth, exclamei quando li a carta. Escreverei imediatamente para aliviar a preocupação em que devem estar. Escrevi e o esforço me fatigou muito, mas a minha convalescença começara e prosseguiu regularmente. Depois de mais de 15 dias, eu consegui deixar o meu aposento. Um dos meus primeiros deveres, quando me recuperei, foi apresentar Clerval aos vários professores da universidade. Ao fazê-lo, eu sofri uma espécie de maltrato, muito impróprio para as feridas que a minha mente suportara. Desde a noite fatal, fim dos meus labores e início dos meus tormentos, eu desenvolvera uma antipatia violenta até ao nome da filosofia natural. Quando eu já havia de resto recobrado perfeita saúde, a visão de um instrumento químico renovara a agonia dos meus sintomas nervosos. Henry reparou nisso e fez com que eu tirasse todos os meus aparatos da minha vista. Ele também mudou meu apartamento, pois percebeu que eu desenvolvera aversão ao cômodo que antes fora meu laboratório. Mas esses cuidados de Clerval foram em vão quando visitei os professores. Mr. Waldman infligiu-me tontura quando louvou com bondade e entusiasmo o espantoso progresso que eu fizera nas ciências. Logo se deu conta de que eu não gostava do tema, mas sem adivinhar a verdadeira causa, atribuiu meus sentimentos à modéstia e deslocou a conversa dos meus avanços para a própria ciência, com o desejo, como ouvi claramente, de pôr-me à vontade. O que eu podia fazer? Ele desejava agradar, mas me atormentava. Senti como se tivesse colocado cuidadosamente diante da minha vista, um a um, os instrumentos que seriam depois usados para me submeter a uma morte lenta e cruel. Eu me contorcia sob suas palavras, mas não me atrevia a demonstrar a dor que sentia. Clerval, cujos olhos e sentimentos sempre discerniam com rapidez as sensações dos outros, mudou de assunto, alegando como desculpa sua completa ignorância. E a conversação se voltou a temas mais gerais. Agradeci de coração ao meu amigo, mas não falei. Vi claramente que ficou surpreso, mas nunca tentou arrancar meus segredos de mim. E embora eu amasse com uma mistura de afeição e reverência, que não conhecia limites, ainda assim jamais conseguia me persuadir a lhe confidenciar aquele evento, que estava com tanta frequência presente à minha recordação, mas que eu temia que só se imprimiria com mais profundidade se o detalhasse a outro. Mr. Cramp não teve a mesma docilidade, e na condição de sensibilidade quase insuportável em que eu estava naquela época, a irritante franqueza de seus encômios doeu-me ainda mais que a benevolente aprovação do Mr. Waldman. Sujeito danado, bradou ele. Ora, Mr. Clerval, eu lhe asseguro que ele deixou todos nós para trás. Ah, arregale os olhos a se desejar, mas, não obstante, é verdade. Um jovem que poucos anos atrás acreditava tão firmemente em Cornélio de Agripa quanto no Evangelho, agora se colocou no topo da universidade e, se ele não for deposto logo, todos nós ficaremos desconcertados. Sim, sim, sim. Continuou ele, observando o expressivo sofrimento no meu rosto. Mr. Frankenstein é modesto, excelente qualidade num jovem. Sabe, Mr. Clerval, é bom que os jovens desconfiem de si mesmos. Eu mesmo desconfiava quando jovem, mas isso passa logo logo. Aqui Mr. Cramp começou o panegírico a si mesmo, o que felizmente desviou a conversa de um tema que me era tão desagradável. Clerval não tinha nada de filósofo natural. Sua imaginação era vívida demais para as minulicências da ciência. Seu principal objeto de estudo eram as línguas, e ele buscava, pela aquisição dos fundamentos delas, abrir um campo para a autoinstrução ao retornar a Genebra. Quando se tornou mestre absoluto do grego e do latim, conquistaram sua atenção o persa, o árabe e o hebraico. Da minha parte, a ociosidade sempre me fora aborrecida, e agora que desejava fugir da reflexão e odiava meus estudos anteriores, senti grande alívio de ser colega do meu amigo, e encontrei não somente instrução, mas consolação nas obras dos orientalistas. Sua melancolia acalma, a sua alegria enobrece, num grau que jamais experimentei ao estudar os autores de nenhuma outra região. Quando se lê seus escritos, a vida parece consistir em sol caloroso e um jardim de rosas.
nos sorrisos e caretas de um justo inimigo e no fogo que consome nosso próprio coração. Que diferença para a poesia viril e heróica da Grécia e de Roma. A poesia persa de Hafez, de 1325 a 1390, a coletânea de contos árabes As Mil e Uma Noites e a literatura rabínica de Maimônides, de 1138 a 1204, para não mencionar a literatura indiana, compõem as influentes imagens do Oriente que inspiraram os orientalismos românticos, com poemas como Alastor, of the Spirit of Solitude, Alastor, o Deglário Giaor, Guaior, The Bridge of Abydos, The Bride of Abydos, A Noiva de Abydos, de 1813, The Corsair, O Corsário, de 1814, e Lara, 1814, de Lord Byron, e o romance Lara Rock, de 1817, do poeta irlandês Thomas Moore, que viveu de 1779 a 1852, são parte do que eles mencionam no trecho referente aos orientalistas. Stuart Curran sugere que esta imagem intrigante corresponde a uma dama a quem versos de dicção altamente artificial seriam dirigidos e é chamada de fair enemy, justa inimiga, por resistir ao seu apelo. Vamos lá. O verão passou nessas atividades e determinou-se que meu retorno a Genebra aconteceria no final do outono, mas sendo a viagem postergada por vários acidentes. O inverno e a neve chegaram, as estradas foram consideradas intransitáveis e a minha jornada foi retardada até a primeira primavera seguinte. Eu senti esse atraso com muita amargura, pois almejava ver minha cidade natal e meus amigos amados. Meu retorno só fora postergado por tanto tempo, por relutância a deixar Clerval em um lugar estranho, antes que ele tivesse se familiarizado com algum de seus habitantes. O inverno, porém, foi passado alegremente, e embora a primavera tenha sido incomumente tardia, quando veio, a beleza compensou a demora. O mês de maio já se iniciara, e enquanto eu esperava todos os dias a carta que determinaria a data da minha partida, Henry propôs uma excursão pedestre pelos arredores de Ingolstadt, para que eu pudesse dar um adeus pessoal ao país que habitara por tanto tempo. Aqueci a proposta com prazer. Eu gostava de exercício e Clerval sempre fora minha companhia predileta nos passeios dessa natureza que eu fizera por entre as paisagens da minha terra natal. Passamos uma quinzena nessas perambulações. Minha saúde e meu ânimo, que já haviam se recuperado há bastante tempo, foram reforçados pelo ar salubre que eu respirava. Os incidentes naturais do nosso percurso e a conversação do meu amigo, antes do estudo havia me apartado das relações com os meus semelhantes e me tornado antissocial, mas Clerval trouxe à tona os melhores sentimentos do meu coração. Ele me ensinou a amar outra vez e o ar da natureza e a face alegre das crianças. Amigo excelente, com que sinceridade você me amou e se esforçou para elevar a minha mente ao nível da sua. Uma busca egoísta me entravara e estreitara, mas a sua gentileza e afeição reanimaram e alargaram meus sentidos. Eu me tornei a mesma criatura feliz que alguns anos antes, amando todos e por todos amada, não tinha pesares nem cuidados. Quando feliz, a natureza inanimada tinha o poder de conceder-me a mais deliciosa sensação. O céu sereno e os campos verdejantes me encheram de êxtase. A estação presente estava realmente divina. Enquanto as flores da primavera desabrochavam nas sebes, as do verão já estavam em botão. Não me perturbavam os pensamentos que durante o ano anterior, não obstante meus esforços para me libertar deles, haviam me oprimido como um fardo inexpugnável. Henry regozijava-se com minha boa disposição e simpatizava sinceramente com os meus sentimentos. Esforçava-se para me entreter, ao mesmo tempo em que expressava as sensações que lhe enchiam a alma. Seus recursos mentais nessa ocasião eram verdadeiramente prodigiosos. Suas conversas eram cheias de imaginação e, com muita frequência, imitando os escritores árabes e persas. Ele inventava histórias maravilhosas de fantasia e paixão. Em outras ocasiões, ele repetia meus poemas favoritos ou me arrastava a discussões em que me argumentava com grande engenhosidade. Retornamos à faculdade numa tarde de domingo,
Os camponeses dançavam, e todos os que encontrávamos pareciam felizes e animados. Eu mesmo estava com excelente ânimo, e saltitava, com uma sensação hilariante de alegria desenfreada. Seguiremos então no capítulo 6, na próxima leitura.